Olá, tudo bem? Mais um Papo da Aliado, um programa que traz sempre informações pertinentes para sua empresa, para o seu negócio, para sua carreira. Tudo que é importante para sua empresa está aqui com a gente. E hoje o tema é fundamental, o tema é muito importante. Tema que está na moda, vamos falar assim, mas não devia estar na moda, devia ser obrigatório. Hoje a gente vai falar sobre o desafio e a importância da gestão ambiental nas empresas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero apresentar aqui meu amigo Rogério. Tudo bem, Rogério? Oi, gente, tudo bem? Fala, Paulinho. Mais Tudo um episódio ótimo. muito interessante que causa um impacto tanto para as empresas quanto para a sociedade, né? Um tema muito importante. Apresenta para a gente os nossos convidados. Antes só lembrar o pessoal para Importante. curtir nosso canal, se inscrever aqui, dar seu like. Cara, a gente tá com muito material muito legal aqui no Papo de Aliado. Então entra lá, já assiste o que você quer, já compartilha. Ó, sempre tem alguém que precisando dessas informações que a gente tem aqui. Então compartilha já lá e dá seu like, tá bom? E eu vou falar aqui dos nossos convidados, o tema é fundamental e eles sabem tudo sobre isso. Então eu vou apresentar eles, querido Davi Barroso, meu amigo já de alguma data. Tudo bem, Davi? Tudo bem, você? Bom, depois eu vou pedir para vocês apresentarem melhor. Rafael Consermelli. É Guiti? Guiti. Eu sabia que ia errar o Treinou Guiti. antes. Ele Eu treinou tentei, né? antes. Pedi antes, tá, mas é que o Guiti é... Não, mas é padrão errado. Exato, pessoal. E vou pedir para vocês se apresentarem então e falar também um pouco das experiências suas com essa área ambiental. Prazer estar com vocês aqui em primeiro lugar, né? Prazer. Bom, meu nome é Davi, eu sou advogado e sócio da empresa Mercoline. Nós atuamos com toda a gestão de requisitos legais, na parte do licenciamento ambiental e de produtos controlados, regularizando as empresas desde pequena até grandes empresas. Muito bom. Rafael, sou diretor administrativo financeiro da empresa Weiburger, que é uma indústria de tintas e vernizes industriais. E a gente foi recentemente certificado para a ISO 14001, que é a principal certificação ambiental, acho que da atualidade, né? Você sabe que eu ia falar Weiburger, mas eu falei, eu já errei. Ele ficou com Eu vou medo. falar, não, Primeiro, não é o o segundo. meu alemão, sabe que eu aprendi um pouco de alemão, daí eu falei, mas mesmo Deixa assim ele não se dá pra apresentar, falar, né? né? Deixa ele se apresentar. Bom, pessoal, começar perguntando para vocês aqui, então, um pouco mais da experiência de vocês com essa área ambiental e por que ela é tão importante hoje. Pode? Primeiro você, Rafael, pode ser? Vamos lá. A gente começou, eu acho que sempre no Brasil acontece dessa forma, a demanda veio de fora para dentro. Então, foi uma demanda que surgiu lá fora no grupo com que todas as indústrias da Weiburger do mundo inteiro tivessem o mesmo nível de sustentabilidade. Então... Só um parênteses aqui. Então não é uma obrigação, não foi nenhuma questão do Brasil. Não. Foi fora, que legal isso Começou. saber. Então é bem interessante. E na verdade, eu acho que assim, é o que rege muito o mercado nacional hoje em dia, para ser sincero. Se você verificar as empresas que estão mais engajadas nesse tema, são sempre grandes empresas e que acabam influenciando outros menores para que se adequem melhor ao tema. Não é nem questão de legislação, acho que local. Quem faz mais força nesse sentido é essas indústrias grandes. Então, eu acho que o movimento bem comum de acontecer, principalmente acho que nessa questão ambiental aqui no Brasil, do meu ponto de vista. E daí começou a surgir, então você estava falando, desculpa até te Aí interromper. começou essa demanda internacional da gente se adequar a todos os padrões que eles têm lá de fora, né? Tem umas indústrias que têm mais e outras menos. Então a gente começou faz uns 2 anos com um passinho de cada vez, para não fazer na pressa ou fazer mudanças muito rápidas, que isso pode acontecer problema de planejamento. Então, a gente foi bem a fundo, inclusive o próprio Davi ajudou bastante a gente nessa questão de levantamento de requisito legal, levantamento de necessidades e alterações que a gente teve que fazer para adequar toda a questão ambiental da empresa. Então, foram 2 anos bem interessantes nessa trajetória. Você, Davi, você estava comentando um pouco comigo, mas a sua história também foi um pouco que veio de fora também, né? Com certeza. Hoje, 90% das empresas que nos procuram, eles estão em processo de certificação. Então, um dos pontos para ele ser certificado é que eles devem identificar qual a legislação que é aplicável a eles, tanto a nível federal, estadual e municipal, e demonstrar como que ele atende a esses requisitos legais. Que ninguém está chamando de requisitos legais, mas é a própria legislação, que às vezes envolve outras normas técnicas ou normas internacionais, né? E um outro nicho de cliente que nós temos são os clientes que sofreram alguma punição, alguma sanção administrativa e não querem ter de novo esse episódio. Então eles não contratam para arrumar a casa e apontar para ele o que é necessário para ele possuir ali a conformidade legal ambiental.
O Davi estava contando para mim, eu não sabia. A empresa dele nasceu, a Mercoline nasceu de uma solicitação de uma grande multinacional, né? Sim. Que pediu para vocês, né? Como que foi? Exatamente. Na verdade, quando a certificação 14.000 começou a pegar forma e força no Brasil... Isso foi quando, mais ou menos? Foi em meados de 2005, 2006. Muitas empresas eram do setor de autopeça. Então, por exemplo, vou chutar uma grande montadora, se certificou, ela falou, os meus principais fornecedores têm um prazo X para se certificar. Então, isso aqueceu esse mercado de certificações. E isso aconteceu em vários mercados. Hoje nós temos bastante clientes de autopeça, justamente por essa proximidade aonde nós viemos. E tinha uma deficiência muito grande no mercado. Eram poucas empresas que prestavam essa assessoria. Então, eu fazia parte, junto com a minha família, no escritório de advocacia, onde nós fomos convidados a entrar nesse desafio. Aí que surgiu a própria Mercoline. E com o tempo, fomos agregando outros serviços. Começamos com os serviços legais, depois partimos para a parte de licenciamento. E, por último, começamos ali a atuar também na parte de controlados. Ouvindo a história de vocês, é curioso que, as demandas foram todas meio que impostas, né? Ninguém tomou a iniciativa, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Acho que no caso do Rafael, foi a empresa que tomou essa iniciativa. Não, mas assim, também não acontece. O que eu acho que é um problema que a gente tem no Brasil... não tem essa iniciativa das pessoas, porque para você ser ambientalmente favorável, no Brasil é muito caro. Então você não tem uma força favorável do ambiente te jogando para esse lado mais do que continuar com o que a gente sempre fez. É um incentivo, Eu fiz uma pergunta, uma frase aí, agora que ficou um negócio na minha cabeça. Por que é muito caro no Brasil? O que acontece? Existe incentivo? Tem incentivos? Não, por exemplo, para você jogar fora um material... vou te dar um exemplo que a gente passou recentemente, que as mudanças que são necessárias, por exemplo, a gente tem um resíduo industrial. Eu descartar o resíduo industrial da forma como a legislação pede, é simples, eu só sigo a regra e acabou. Uhum. Quando você entra nesse novo horizonte de ambiental, vamos dizer assim, da ISO 14000, você não pode só fazer o que você é obrigado. Você tem que fazer o a mais. Então, o que a gente está fazendo lá dentro? A gente está buscando um projeto que a gente chama de resíduo zero, mas não é resíduo zero, porque é impossível resíduo zero. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta criar soluções para todos os tipos de resíduo que a gente gera, para que eu não jogue fora isso num aterro, ou não faça uma incineração, que é o básico que tem hoje em dia. Ou você joga no aterro, ou é incineração. Então, tudo isso você vai acabar gerando gás carbônico, você vai gerar... jogar em aterro, e os aterros do Brasil já estão completamente entupidos de coisa. Então, o que a gente está buscando fazer? Buscar outras alternativas, independente se gere mais custo para a gente, seja ele de transporte para algum lugar que a gente não tinha, ou de achar alguma solução que eu tenha que pagar um pouco mais para descartar o resíduo de uma forma mais ambientalmente favorável. Por exemplo, a gente tem um tratamento de água lá dentro, que nesse tratamento a gente acaba gerando um lodo. E a gente encontrou uma empresa que usaria esse lodo como matéria-prima. Então, em vez de eu jogar fora esse lodo, e ele ou para incineração ou para descarte pelo CAD, como toda empresa faz, a gente está encontrando uma forma do que isso não vire... É um lixo industrial nosso, mas que isso virou uma matéria-prima para alguém. Então, isso vai para a indústria siderúrgica para transformar num outro produto que eu nunca tinha visto, para ir na queima junto da liga de metal. Então, ele vira como se fosse um condutor disso para fazer a liga. Então, esse tipo de coisa pode gerar tempo que as pessoas não olham para isso, pode gerar despesa que as pessoas não têm. Coleta seletiva, poucas cidades estão preparadas para isso. Então, provavelmente você vai ter que contratar uma empresa terceirizada e pagar para descartar esse lixo reciclável. Isso que gera essa situação. Vou te dar um outro exemplo. Na Alemanha, que é onde a empresa... está sediada. Se você vai num local, numa lanchonete, você compra um refrigerante de vidro, se você devolver o refrigerante de vidro, ele te dá €1. Já vi isso. Então, assim, no Brasil, você vê a gente na rua, toma um negócio e joga no chão. Então, se a pessoa conseguisse, com aquilo, ter um pequeno retorno que seja, ela não ia jogar no chão. Porque se ela jogasse no chão, alguma pessoa ia pegar para ter um retorno. É cultura, né? Então... é uma forma de você forçar com que essa situação se torne uma coisa comum
no país que não é. Falta Porque, incentivo, né? porque querendo ou não, continuando, acho que até nos assuntos que provavelmente vocês vão abordar, esse é o maior desafio da 14, da ISO 14000. Porque não é uma mudança igual uma ISO 9001, que você tem que implementar um monte de controles. A ISO 14000, acho que o mais difícil dela é implementar a mudança do mindset das pessoas. Legal isso aí. A educação ambiental. A educação ambiental é o mais a difícil, porque importância disso, isso não se aprende assim. Acho que a gente até vai voltar um pouco nisso daqui a pouco, mas eu queria ver com você, Davi. Como que é, por exemplo, para cada empresa é uma forma diferente do ISO 14000? Como que Não, funciona a ISO, as regras? A norma é uma só. Ela é editada e ela tem todos os procedimentos ali para você montar o seu sistema e partir para a certificação. O que muda, que nós atuamos diretamente, são as legislações. Então, você pegar uma indústria, por exemplo, que ela está sediada em Diadema, a lei municipal, por óbvio, vai diferir daquela que está sediada em São Paulo. Por exemplo, em São Paulo, todos os grandes geradores de resíduos têm que ter o cadastro na Anlurb, que é a antiga Anlurb, né? Chama CTR-EGG. Já em Diadema, você tem que apresentar o seu PGS anualmente para a Secretaria de Meio Ambiente. Tá vendo como que muda? Não tem uma lei clara para, né? Tipo, não existe. Vou dar um exemplo, vai. A gente tá falando bastante de lei de proteção de dados. Não tem uma norma, né? Tipo, você produziu isso, esse resíduo sobrou, você tem que fazer isso e isso. Cada estado, cada município tem uma... Sim, porque ele tem essa competência. Então, existe a norma federal e a estadual, que ela vai regulamentar boa parte. Mas o município também tem a competência de implantar os seus controles ambientais e as suas obrigações ambientais. Então, é isso que é a dificuldade. Muitas vezes, a empresa ela desconhece dessas obrigações. Ela não cumpre de forma voluntária, porque ela não quer cumprir. Realmente que ela não conhece essa obrigação, não conhece esse tema e não faz ideia que existe essa obrigação que ela deve cumprir. Eu tenho uma pergunta leiga, vocês vão falar umas perguntas meio besta. E quem fiscaliza isso? O próprio, no caso da fiscalização, é o próprio órgão ambiental, que também tem a nível federal, que é o IBAMA, estadual, que aqui em São Paulo é a CETESB, e municípios são as secretarias de meio ambiente. Mas tem fiscalização efetiva? Você já recebeu essa fiscalização? Anualmente. Geralmente a CETESB vai fiscalizar a cada renovação. Eles têm que ir lá verificar padrão. E anualmente a Polícia Civil tem um setor ambiental que geralmente passa todo ano também para fiscalizar, porque a nossa licença também é renovada a cada ano. Então todo ano tem uma ou dois órgãos regulamentadores visitando a gente. É para todas as empresas aí? Como que acontece a fiscalização? Sim, para todas as atividades ali que são passíveis, que são consideradas como potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, é natural que ocorra essa fiscalização. Mas quando a gente fala de como a Oilbruk, eles conquistaram a certificação da 14, quando você fala numa auditoria da 14, ela é muito mais rígida do que qualquer órgão ambiental. É anual também a certificação 14.000? Na verdade, tem algumas... É um ciclo, tá? Cada certificação. A gente tem... Geralmente são 3 anos, mais ou menos, de 2 a 3 anos. Então você certifica, tem a de manutenção, e daí o 3º ano você faz de novo a recertificação. E no meio dessas duas tem as auditorias internas, que você pode tanto ter a equipe interna da empresa, quanto contratar um terceiro para fazer essa auditoria interna. Mas que não seja a mesma que te certifica. Você faz essa certificação? Como que é? Não. Você só dá o suporte jurídico. Só fazer a parte de riscos legais, que é a parte legal, a parte jurídica, né? Que é a identificação e como ele deve atender esses riscos legais. E quem quer fazer a certificação faz o quê? Como que consegue isso? Muitas vezes ele vai contratar um consultor, uma empresa de consultoria, que vai implantar o sistema e vai montar todos esses procedimentos de acordo com a 14.000. Mas não é quem vai certificar. Quem certifica Você precisa pegar uma empresa regulamentada para fazer essa certificação. Uma certificadora mesmo. Tem que ser Quando você vai pegar alguma empresa certificada para atender, é muito mais fácil para você, né, Davi? Daí o cara já fala, esse cara aí não vai dar problema na hora que tiver a fiscalização. E na verdade a gente acabou começando um relacionamento comercial por causa da nossa vontade da certificação da 14. Porque esses requisitos legais no Brasil é muito amplo e muita legislação, né? Então, por exemplo, o Davi tem um sistema da Mercoline que a cada mudança de legislação eles me mandam um e-mail avisando, você atendia desse jeito, precisa mudar porque a legislação tal houve uma alteração. Então, eu tenho que ter uma forma... O que a ISO me exige? A ISO não me fala o que eu tenho que fazer.
ela fala que eu tenho que controlar certas coisas. Como eu vou controlar, eu que tenho que decidir. Agora, numa certificadora, o que ele vai analisar? Se a forma como eu estou fazendo é efetiva ou não. Entendi. Então, cada empresa faz a sua própria certificação dentro dos seus próprios processos. Aí a certificadora vai ver se esse processo seu está adequado ou não. Isso. Vai lá, pode ir. Não, tô corrigindo os áudios aqui enquanto vocês estão falando. E para as empresas, tipo, eu vou chegar então, daí eu contrato você para ver, caso eu tenha uma fiscalização, caso tenha algum problema com isso. Certo. E as multas são muito altas, como que é os problemas para as empresas em cima disso? Geralmente, a legislação federal hoje, ela determina, por causa de poluição, as multas ela tem um período que vai de 5 mil a 50 milhões. Então, depende muito da forma de poluição ou da obrigação ambiental que não foi cumprida. Geralmente se pega, é estabelecido uma Só um parênteses, medida... não tem, tipo, tamanho da empresa, não tem representação nisso ou tem também? Desculpa, não entendi isso. Tem uma empresa pequena, Porte. a mesma multa para qualquer uma? É que dependendo do dano que você vai causar. Ah, Se você derrubou, vamos supor, uma empresa gigantesca, um pequeno derramamento, ou uma pequena empresa que fez um grande derramamento num riacho, a multa é de acordo com o dano, não com o tamanho da empresa. Aí, pelo dano, ele vai estabelecer uma medida, por exemplo, uma empresa sem licença, ela tem 1.000 metros quadrados. Então, ele vai fazer 1.000, ele vai usar a medida de metros quadrados, vezes 50. Então, a multa ali, mais ou menos, vai ser 50 mil reais. O Davi estava conversando com a gente aqui antes, teve empresa que faturava quanto? Você estava falando das multas mesmo? A gente já visualizou no nosso escritório, multa de 900 mil, uma empresa que fatura 60 mil por mês. Putz, eu ia falar uma palavra agora, deixa eu falar. Justamente aplicando, que a empresa tinha uma metragem alta ali construída e o fiscal, ele aplicou a medida da multa realmente na metragem quadrada dela. E aí fecha a empresa ou o que acontece nesses casos? Bom, o caminho é sempre avaliar o que foi a infração, né? Tentar se impugnar ou se defender e corrigir o problema, né? Caramba. Tem outra saída. A gente tava falando aqui dos lados que é complexo, tem custo para a empresa, mas tem um lado positivo também para a empresa de fazer essa implementação. Quais são os lados positivos que vocês veem para as empresas? Um importante que eu vejo é a credibilidade ambiental que você vai passar, tanto para os seus clientes ou para os seus consumidores. Como falamos no começo também, muitos mercados hoje, para você fornecer um produto, fornecer uma prestação de serviço, ele não contrata se você não tiver a 14 mil. Você sempre vai ter que ter um terceiro. Eu vou voltar na mesma matéria. Não existe nenhum incentivo fiscal? Não. Caraca. Eu acho que assim, um dos pontos positivos que a gente pode tirar disso, não só dos clientes que estão nos exigindo isso, é a mudança do conceito dos colaboradores. É que eu ia até perguntar isso para você, porque tem a questão da cultura, né? É o principal. É a mudança da cultura também, né? Eu acho que, assim, o que óbvio, a gente na verdade, devia ser uma obrigação essa questão, de fato, porque é de fato importante a gente cuidar do ambiente, porque acho que nem tem por que eu falar um porquê, porque é óbvio, né? Devia ser um negócio cuidar do ambiente ou não vai ter mais ambiente pra gente viver, é simplesmente mais isso. ou menos por aí, e fazer direito, né? E eu acho que essa disseminação da cultura ambiental é importante até para a pessoa levar para casa para tentar fazer alguma coisa. Separar algum lixo na casa dela já é grande coisa que ela não está acostumada a fazer. Ou tentar usar alguma coisa reutilizável que ela usa, sei lá, um prato de plástico e joga fora todo dia. Ela usar um prato de vidro para tentar reutilizar aquilo, não fazer tanto lixo. Então, tentar mudar esse conceito, e se a gente conseguir, eu acho que é um dos principais benefícios que a gente consegue com isso. Mas aqui falta muito incentivo. Eu vejo, porque eu trabalho também no setor farmacêutico, atendo o pessoal de farmácia. E lá agora tem um processo que é chamado logística reversa. Que é o quê? A gente tem medicamentos, todo mundo consome medicamento. Acho que só eu tenho um monte de medicamentos, sou mais velho, vocês não devem usar quase nada. Mas o que acontece? Você está usando medicamento, sobrou um frasco de medicamento, sobrou alguma coisa, ou tem um medicamento lá que ficou, não vou usar mais. Eu teria que devolver para a farmácia para ela dar o direcionamento correto. Isso já está implantado no Brasil. Mas acredito que nem 1% da população saiba. Nossa, eu nunca ouvi falar. Hã? Nunca ouvi falar. A lógica reversa, ela veio em 2010. Desde 2010 o Brasil patina para implantá-la. Alguns mercados, quando o valor agregado do resíduo ele é substancial, com certeza
deslanchou, como no caso do óleo lubrificante. Óleo, pilha, exato, pneu. É que eu falei, só para deixar claro, eu falei aqui de medicamento, mas da indústria vários, farmacêutica, mas a logística reversa é um processo bem mais amplo, né? Com certeza. Sim, sim. A questão do Brasil é, se cria essas legislações, na indústria de tintas também, já existe faz algum tempo. Tem já na indústria de tinta A gente está entrando neste... A gente faz alguns processos de logística reversa, que a gente manda tintas e vernizes para clientes, pega as embalagens de volta, lava elas numa outra indústria de lavagem especializada nisso, faz testes na embalagem e retorna para a gente reutilizar. Ah, legal. Então isso a gente já faz. Mas o que acontece? Quando você envolve o consumidor final, que no caso do medicamento que você explicou, o que incentiva a pessoa a levar esse medicamento que ela acabou ou que venceu de volta para a farmácia? É muito mais trabalhoso você sair da sua casa para levar um medicamento na farmácia. Você vai jogar em qualquer lugar. Então o que acontece? Por isso que é muito difícil isso acontecer sem que a cadeia inteira esteja focada nisso. Você vai falar assim, tá bom, indústria, você precisa ter a lógica reversa. Só que quem que joga fora? Não é a indústria que joga fora, é o consumidor que joga fora. Então se o consumidor não tem um incentivo para ele devolver de alguma forma, isso vai demandar muito mais tempo para começar a acontecer, de forma efetiva. Exato. E ainda tem um problema que as pessoas muitas vezes são negacionistas em questões ambientais também, né? Claro. Eu vejo que a maior parte das pessoas não acredita que a gente tem um problema ambiental no mundo. Ah, com certeza, né? Em muitos estados, falando de lógica reversa, muitos estados têm estabelecido a lógica reversa das embalagens, de qualquer tipo de embalagem, de produtos embalados. Seja embalagem de papel, de plástico, de metal, ou qualquer outra. Mas você concorda comigo que independente da sua opinião, se você tiver um benefício, Eu vou fazer. você vai fazer. É o que a gente Se falou. você acha, você deixa de achar, cara, eu tenho benefício, não importa se está tendo uma catástrofe ou não, eu vou devolver. E com isso a gente vai criando a cultura no país. Se não tem, vai depender da opinião de todo mundo do que eu vou fazer com o meu lixo. Não E se tem. depender da opinião das pessoas, a grande maioria vai continuar fazendo o que sempre fez. Por que eu vou mudar? A gente tá no e o processo de mudança é doloroso. É igual você doloroso. falou. Para a sua empresa se adequar a esse processo, tem um custo. E para as pessoas se adequarem a isso também, tem um custo que é menor, mas tem um custo para elas que é mudança de rotina, né? E acho que isso aí também tem que implantar nas pessoas dentro das empresas. É muito complexo, né? Sim, com certeza. Como que isso é feito nas empresas que você atende? Tem também a mudança do colaborador também? Como que é esse direcionamento? Sim, no próprio sistema de gestão ambiental, tem um tópico específico da educação ambiental e da ciência da educação ambiental. O que é educação ambiental? Obrigatório na 14. Isso, tá? E o que é educação ambiental? Ela vai pegar todos os aspectos e impactos e vai sensibilizar os seus trabalhadores sobre aqueles aspectos de impacto. Vou dar um exemplo. Eu tenho emissão atmosférica. Qual que é o impacto no meio ambiente? Eu tenho geração de resíduos. Qual que é o impacto no meio ambiente? Eu tenho consumo de água. Então, eu tenho esgotamento do recurso natural. E tudo isso vai acabar sendo, pelo próprio programa de educação ambiental, atrelado a esses aspectos que a empresa identificou, entendeu? O que acontece? A ISO, novamente, ela fala que você tem que fazer educação ambiental. O que é educação ambiental? A ISO não fala o que é educação ambiental. É isso que eu... Ela não exemplifica como você vai medir se a educação ambiental que você está fazendo está sendo efetiva ou não. Ela não te dá o caminho. Ela fala que você tem que fazer. Como você vai fazer e o que você vai ensinar aos seus colaboradores é sobre sua responsabilidade. A empresa certificadora vai vir na próxima auditoria e vai verificar se o treinamento que você está dando, se a rotina que você está estipulando, se está incentivando, se as pessoas estão mudando o conceito ambiental por causa desses treinamentos ou dessas mudanças que a gente está fazendo. E essas empresas são bem sérias, as certificadoras. Elas São avaliam, geralmente internacionais. Tem nacionais, óbvio, mas as grandes, vamos dizer assim, falar indústrias de certificação são internacionais. Eu não sei se vai entrar no tema ou não. A gente viu aquela questão da Vale, né, que aconteceu. Depois daquele acidente, vocês acham que as empresas meio que se conscientizaram mais em aplicar essas questões de gestão ambiental? Não só, tipo, grandes, pequenas, mas a Vale, tipo, a gente viu que eles fraudavam vários certificados, vários laudos. Sim, eu já queria falar. Realmente foi um desastre. E realmente eu não vejo que isso influenciou as empresas a procurarem uma certificação ou não. Uhum. Mas pode, em algumas, ter acendido o alerta, que o descumprimento legal pode
pode ocasionar um grande acidente, um grande abalo ali na própria comunidade e impactar realmente o meio ambiente. Essa é a minha visão, assim. Eu não vejo que houve aquela civilização que todos agora os consumidores vão descartar o resíduo de forma correta. Acho que Não teve impacto chegou nenhum, esse- na verdade. Foi mais um impacto momentâneo. sim, E depois que teve essa mudança, da catástrofe, Que impactou. do acidente, né? uma pergunta é o seu, Rogério. Outra pergunta que eu queria fazer para você é que a gente falou muito dessa questão da Vale, desses processos que tem, mas as pequenas empresas também têm esse problema, né? Como que é isso para as pequenas empresas? Como que funciona? Elas também têm que se adequar? Porque eu fico muito assustado com a questão de pequenas empresas, porque é um cara que está começando no quintal dele. Certo. Como esse cara vai saber? O que esse cara precisa? Vamos uma aula prática aqui. O que precisa o cara pequeno para fazer? Vamos falar, por exemplo, numa pequena indústria. No mínimo, ela vai ter que ser licenciada. Só vários aqui. O Rogério falou pra todo mundo antes: desliga o celular, né? Tem que desligar o celular. Ele mesmo desligou, né, Rogério? Desligado, que louco. Vai lá, desculpa. Primeiro dia dele, coitado. Não sabe, tá aprendendo agora, moleque novo. É louco, velho. Desliguei o celular. Uma das primeiras obrigações que a indústria, seja pequena, seja grande, desde que ela seja potencialmente poluidora, ela vai ter que cumprir o licenciamento ambiental. No próprio licenciamento ambiental, o órgão ambiental O que é licenciamento ambiental? Vamos lá. é o ato administrativo que te permite exercer aquela atividade potencialmente poluidora ou utilizador de recurso natural. Então, no próprio licenciamento ambiental, o próprio órgão que ele está licenciando, ele vai determinar quais são as condicionantes ou quais são as exigências técnicas para o exercício daquele empreendimento. Isso é exercício só daquela para atividade. indústria ou para varejo também, para serviços? Não, geralmente as cidades poluidoras são basicamente todas industriais, algumas de serviço, como obras, saneamento básico, transporte de cargas perigosas, né? Mas para o comércio, o licenciamento ambiental acaba não se aplicando. Eu acho que o mais simples, acho que mais fácil para explicar, quando você vai construir um prédio, você tem que ter licença do bombeiro, certo? Exato. É a mesma coisa. Quando você tem uma unidade que você pode consumir ou poluir, você tem que ter licenciamento do órgão regulamentador, que é a IBAMA e CETESB, pelo menos. Então, é a mesma coisa. Quando você tem que ter uma segurança para a explosão, que é do bombeiro, se você tem esses pré-requisitos, você tem que seguir uma norma que, antes de abrir o funcionamento da empresa, você precisa pedir essas licenças. Aí você recebe, aí você pode abrir essa empresa, vamos dizer assim. Em muitas licenças, o próprio órgão já vai condicionar. Por exemplo, qual que é o padrão de ruído, qual que é a forma ambientalmente correta para o descarte dos resíduos, que aqui em São Paulo, a CETESB, geralmente ela chama de exigências técnicas. E fica, se você não cumprir essas exigências, sua licença pode ser cancelada. E se eu tenho minha empresa, tenho minha indústria pequena aqui, que eu fabrico alguma coisa, como eu vou saber disso? Como eu vou entrar? Onde qual o caminho? O problema no Brasil, você não pode falar que você não sabe. Você tem que saber. Então, se você vai abrir uma empresa, você tem que pesquisar ou contratar uma empresa como a da Mercoline para você saber. Você não pode só abrir por abrir. Porque se você abrir por abrir, você está cometendo um crime ambiental. Posso falar isso? Se você exercer a atividade sem licença, é crime ambiental, sim. Mas o Brasil tem uma questão que eu vejo, muitas pessoas elas têm uma funcionalidade, depois elas mudam para outra. Sim. Pelo mesmo KNAI, não sei se é KNAI que seria aqui. Daí teria, se ele não faz isso, é muito arriscado, né? Como que seria? Hoje, no estado de São Paulo, foi implantado um sistema que é o certificado de licenciamento integrado, onde ele tenta unir todas as licenças. Então, se você vai abrir uma indústria hoje no estado de São Paulo, então você vai fazer esse registro online, ele já vai te falar todas as licenças que você precisa tirar. Seja bombeiro, vigilância sanitária, licenciamento sanitário e licenciamento ambiental. Pelo menos o básico para ter esse pontapé. Porque realmente, alguns anos atrás, para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, era muito difícil identificar quais eram as suas obrigações. Básicas, né? Básicas. Porque mesmo assim, existem outras obrigações além dessas do CLI, né? Sim, com certeza. E que são essas outras obrigações? Uma que a indústria está condicionada é manter o plano de gerenciamento de resíduos. Chama PGRS, resíduos sólidos, é o PGRS. Outra que se ela consome ou exerce alguma atividade com alguns produtos que são controlados pelo Exército, Polícia Civil e a Polícia Federal, ela tem que informar o consumo para esses órgãos e também deter essas licenças, né?
na própria gestão de resíduos sólidos, né? Qualquer forma de descarte que ela pode adotar. Quando ela expede uma carga perigosa, ela também tem algumas providências que ela tem que adotar, né? Por isso que nasceu as consultorias de riscos legais, justamente para identificar e mostrar para os seus clientes quais são as obrigações que ela deve atender. Até uma legislação que tem que ser coberta e é difícil achar empresa que faça esse monitoramento, é monitoramento de fumaça preta de caminhão, que entra e que sai dentro da empresa. Isso que tem pra caramba, né? Toda vez que você contrata um transporte, o transporte, você é corresponsável pela emissão atmosférica. Caramba. Então, e tem toda essa questão de corresponsabilidade em outras áreas ou só nessa área de caminhão? Porque daí eu vou até perguntar para o Rafael, você deve comprar vários produtos, né? Você deve ter empresas terceirizadas. Você também busca desse terceirizado, esse ISO? Como que funciona isso? Tem toda uma preocupação para ter o 14.000? Sim, a gente tem alguns... Quer dizer, não sei daí, até desculpa, acho que essas empresas menores não vão ter 14.000, mas... Não, daí quando não tem, assim, a gente pede a licença para os fornecedores e clientes também. E os que não têm, a gente manda um formulário para responder algumas questões ambientais e de certificação que a gente precisa saber, para saber se eles atendem, para saber se eles estão de acordo com o que a gente precisa para poder comprar deles. Para nós, entre aspas, vamos falar assim, é um pouco mais fácil, porque a gente compra de muita indústria grande. Já tem então, já é mais... uma cultura. Já é cultural. Inclusive, a gente fez bastante benchmark com essas empresas grandes, fiz bastante reunião com eles. Eles nos ajudaram bastante na certificação, como eles fazem, como eles controlam, o que eles... Um monte de pequenas situações que a gente não controlava, que precisava controlar. Então, a gente conseguiu muitas informações com os próprios fornecedores. Eu acho legal uma coisa que você está falando aqui, tipo, a sua área é bem complexa, né? Vernizes, tintas... Produto químico, né? Produto químico. E geralmente a gente, como eu já fui meio que ambientalista, já tive essa visão, a gente sempre já foca a nossa visão mais crítica geralmente para essas empresas. E é legal a mudança de paradigma que você está me dando aqui hoje, que essas empresas hoje acho que estão mais preocupadas que muitas outras, né? Muito. E na verdade, assim, as grandes indústrias, eu acredito, que é o que eu vejo no mercado, se preocupam muito com essa questão ambiental e social hoje em dia. E, sinceramente, na minha opinião, é quem mais influencia essa cultura a ser mudada no Brasil. Então, eles influenciam muito essas mudanças, porque ou é um grande montador aqui, tem a força de exigir, fala assim, eu só compro de você se você fizer isso. Se eu não comprar, não vou fechar. Dita regra, ele tem poder para isso, ele tem força para obrigar. Todo mundo quer vender para uma grande montadora. Ou você tenta influenciar. Fala assim, preciso que você mude, não posso, eu tento procurar outro fornecedor. Então, como eu não tenho força para exigir, caso isso aconteça, a gente tem que ter maneiras de controle e ter maneiras com que não aconteça novamente. Então, essa cultura, quando vem do grande, ela acaba indo para os menores dessa forma. Então, acaba indo organicamente para essa situação. Ou se adequa ou fecha, não tem isso, né? Ou você não vai ter mercado dentro dessas empresas. E muitas vezes, quando a empresa não é certificada, o próprio grande, o cliente dele, vai auditar esse pequeno. Mesmo com a certificação, a gente recebe inúmeras auditorias de cliente presencial. Que são muito mais rígidas que o próprio órgão. São muito mais rígidas que o órgão. A pessoa que me autorizou a ter o certificado da ISO, geralmente de cliente, é mais difícil do que a do próprio órgão. Do certificador. Mas a gente ainda vê várias vezes, principalmente eu sou do interior, sou de Piracicaba, e vira e mexe a gente vê, não em Piracicaba, que tem uma política séria de saneamento, mas cidades da região que a gente vê acidentes ambientais com entrega de resíduos no rio, que começa a ter matança de peixe. Isso aí tem como as pessoas identificam e tem multas? Como que funciona isso? Sim, com certeza, né? Se conseguir comprovar, identificar quem foi o poluidor, com certeza ele vai ser responsabilizado pelo próprio Estado. Seja uma multa, seja pelo crime ambiental, seja pela sanção aplicável ali àquele caso concreto. E daí que vai ter toda uma investigação em cima disso. Tem a questão criminal também em cima disso? Sim, como que funciona? É criminal, completamente criminal. É mais criminal, vira criminal. É ambiental, Sim, mas vira criminal. Pode responder tanto na via administrativa como no criminal. Por exemplo, hoje você tem um produto que é controlado pela Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, você está utilizando esse produto, armazenando esse produto, é um crime ambiental
Está no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais. O vazamento correto. Eu queria muito entender, você falou da Polícia Civil, a gente falou do IBAMA, CETESB. CETESB. Qual o papel de cada um? Desculpa, gente, eu vou entrar no leigo mesmo. Qual o papel de cada um? O IBAMA, ele cuida daqueles impactos de grande proporção. Então, você vai, por exemplo, um aeroporto, um porto, são de grandes complexos poluidores. Dentro do licenciamento ambiental, cada agente, cada tem a sua competência. Então, pode ser licenciado tanto no nível federal, que vai ser no caso do IBAMA, que é o licenciamento ambiental federal, estadual e municipal. Quando o órgão, a Secretaria de Meio Ambiente ou órgão ambiental, ela está capacitada e a atividade é só de impacto local. Então, ela pode ser licenciada pelo próprio agente municipal, mas sempre por um desses três. Esse é referente ao licenciamento ambiental. Das polícias, o que elas controlam e fiscalizam são produtos químicos controlados. Então, o Exército ele controla produtos que podem ser utilizados para fins bélicos, explosivos, essa parte pirotécnica. A Polícia Federal controla insumos que podem ser utilizados na fabricação de entorpecentes. E a Polícia Civil aqui no estado de São Paulo, ela faz um mix tanto do Exército e como da Polícia Federal. No caso da certificação, vocês passam por todos esses órgãos para conseguir o ISO. Vocês são fiscalizados pelos três. Esse é o ponto inicial. Se eu não tenho as certificações, eu nem começo, porque eu não cumpro esse requisito legal. Porque isso é um requisito legal dentro da norma. Requisito legal ou lei, mas dentro da norma chama requisito legal. Se você não tiver uma das licenças, nem compensa você começar o processo de certificação. Porque é certo que você não vai ter. Caraca. Outra pergunta. Você está falando que você faz materiais químicos, tinta, essas coisas. Para importar, existe alguma lei também? Eles cobram lá de fora? Em que sentido? Por exemplo, eu quero importar meus produtos, para a Suécia, que a gente sabe que é um país bem rígido. Eles pedem os certificados daqui para lá? Não. Não? Não, porque eles não têm nem conhecimento. Porque a legislação é local, né? Entendi. Eles não estão nem aí para os processos internos. Na verdade, eles não... É que assim, imagina só se cada exportação que você for fazer, você tem que conhecer a legislação local para pedir uma certificação local. Então, geralmente, quem pede é quem tem sede local. Se você só importa de uma empresa de lá de fora, dificilmente ele vai pedir. Subentende-se que a empresa já está de acordo com a legislação. Quem vai pedir, por exemplo, se eu for... Vou dar um exemplo drástico para exemplificar o que você está perguntando. Quem pede alguma coisa são os órgãos regulamentadores do Brasil. Por exemplo, eu vou importar alguma coisa explosiva. Eu tenho que ter autorização do Exército para importar. Entendi. Sem essa autorização prévia, dependendo do NCM do produto, que é a nomenclatura comum aqui do Mercosul, eu tenho que fazer esse registro dessa licença de importação prévia, provavelmente. Cada NCM, cada produto tem uma regrinha específica, mas enfim... Não vou entrar tão profundo nisso, porque foge um pouco do tema. Tem um número de ordem, né? Mas daí acaba... Dessa vez não é o meu não, gente. Dessa vez não foi o meu não. Deve ter sido lá de fora. Aí, essas exigências vêm dos órgãos nacionais. De internacional é muito difícil, porque a nossa legislação para eles também é muito complexa. Eles não conseguem ter o nível de entendimento da nossa... lógica legal aqui no Brasil, vamos dizer assim. A gente tava falando até antes, né? Porque o pessoal olha pro Brasil, eles olham, é tudo muito complexo nesse país, né? Isso tem também a questão na área ambiental, eles observam isso. Como que é o comentário lá de fora sobre essa questão ambiental no Brasil? Você tem como ter esse parâmetro? Eu acho que, assim, é muito diferente do que eles têm lá. Eu acho que... É que eles são muito objetivos, principalmente na empresa que eu trabalho, dessa parte, tenho mais relacionamento com pessoas da Alemanha, eles são bem objetivos. Para eles... E essa parte ambiental, eu acho que o que mais complica no Brasil é, vamos supor, vários órgãos regulamentando, entre aspas, quase a mesma coisa, que tem até mais tipos de relatório e de fiscalização que a gente tem que ter. Por exemplo, de legislação de transporte, são legislações que são municipal e federal e estadual, se não me engano, que a gente tem que atender com as mesmas informações, só que em formatos diferentes. Então, para eles, isso é uma burocracia que não tem sentido. Então, para eles é complicado entender uma situação como essa. Falar assim, mas, pô, por que esse cara pediu a mesma coisa que esse, só que são de outros lugares, e eles fiscalizam a mesma coisa? Então, para eles, essa burocracia que não tem
tanto foco ou tanto sentido, para eles é um pouco mais complicado. Mas em questão ambiental, eu acho que o que a gente faz tem que ser mais ou menos o que eles fazem lá e vice-versa, por uma questão de conceito, não só questão legal. E dentro disso, como vocês veem o futuro nessa área ambiental? Vocês acham que vai evoluir bastante ainda ou a gente já está num patamar legal? Quais são os caminhos? Posso complementar Pode, essa lógico. pergunta? Eu vi que você falou, antes da gente começar, a gente falou da COP, né? Vocês acham, o Paulo está falando de futuro, que isso vai ajudar também bastante? Eu acredito que em breve venha uma regulamentação no Brasil sobre o mercado de carbono. O que é o mercado de carbono? Sempre que saber isso. Você reduzir a sua emissão. Então, tem duas formas. O antitaxa, o carbono excedente, e cada tipologia ela vai ter um padrão. Então, por exemplo, a indústria química vai ter o padrão X. A indústria automobilística vai ter o padrão Y. E quem conseguir manter esse padrão, o que ele abaixou ali, o que ele pode vender como crédito dentro do mercado. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas isso no Brasil ainda precisa ser regulamentado, até mesmo para a gente ter esses padrões, saber como que vai desenhar esse sistema aqui interno. E como que funciona também a questão de crédito de carbono com áreas de replantio? Tem isso aí também? Como que é? Sim, porque é uma área ali de compensação. Você consegue ali ou fazer a neutralização da atividade. Pode ser uma forma até mesmo que vai ser prevista na própria regulamentação. Então você estava falando que no futuro você vê a regulamentação. Como que seria isso? Assim, não tem assim, como eu dar a certeza de como será. Eu acredito que cada tipologia, cada indústria, cada atividade provedora vai existir um padrão e vai ter que ter um limite. E quem não conseguir reduzir para esse limite vai ter que comprar o crédito do quem conseguiu atender. No Brasil não tem isso ainda. Ainda não. Já existem países... Desculpa, vai lá, Paulo. Como você vê o futuro, Rafael? Na verdade, eu acho que assim, no Brasil, a gente tem o costume de só mudar alguma legislação ou fazer uma mudança bem importante no país quando a gente está muito perto de algum limite. Vamos falar aí sobre as reformas, vá? Previdenciária, enfim. E eu acho que vai acontecer uma mudança muito importante porque os órgãos regulamentadores já estão muito preocupados com essa questão de aterro. Então, como a gente está muito perto de um limite, eu acho que possivelmente algo precisa acontecer para que isso não chegue num patamar insustentável. Então, eu acho que a tendência é que isso seja fomentado um pouco mais, com um pouco mais de celeridade também para que não chegue nesse patamar. Mas então vai ter uma evolução no ponto de vista de vocês. Eu acho que sim. Quer dizer que também não dá mais, né? Tá meio sustentável se a gente for ver. Eu fico vendo o mundo nessa questão e cada vez eu me assusto, assim, como que é essa questão de produzir tanto e não ter que repor? Numa hora esgota, né? Ou não esgota? Sim, com certeza. São recursos naturais, né? Esgotáveis. Né? Parte do meio ambiente. E a atuação de vocês? Como que vocês veem a atuação da Mercoline no futuro, da sua empresa também no futuro? Como que vai ser nessa área? Da Mercoline eu vejo o crescimento. Porque as empresas, uma hora ou outra, elas vão ter que buscar um apoio jurídico, um apoio legal, até mesmo para identificar essas obrigações ambientais. Cada vez mais a certificação ambiental ela tem ganhado espaço. Até mesmo com as políticas que se falam hoje do ESG, um dos pontos é o atendimento legal. Não tem como a gente falar sobre o meio ambiente, a responsabilidade social da empresa, sobre a segurança ocupacional, se a gente não saber, no mínimo, quais são as legislações, quais são as obrigações que a empresa deve atender. E a Weiburger? Falei certo, Weiburger? Falou. Ah lá, tá vendo? Na verdade, a gente também está bem comprometido com essas questões ambientais e sociais. Eu acho que o nosso próximo passo nos próximos anos é em direção da ISO 45001, que fala a parte de segurança do trabalho e saúde social. Então, eu acho que a empresa como um todo está bem engajada nesses assuntos. Você falou uma coisa aqui que é uma coisa que a gente conversou também antes. ESG. Certo. O que é ESG? Porque eu vejo um monte de gente falando de ESG. Eu sei agora porque outro dia eu entrevistei você sobre isso, mas
Você abre o LinkedIn, só tem ESG. O que é isso? Como que funciona a ESG? Qual a importância dela para o mercado? Porque um monte de gente tá falando que tem. E será que tem mesmo? Sim, o ESG ele une tanto a sustentabilidade, o meio ambiente, a segurança ocupacional e a responsabilidade social da empresa em um único sistema. Então ele une todas essas práticas em uma só, com canal de denúncias e com toda essa sistematização. Mas ainda, na minha opinião, ainda falta uma regulamentação a nível federal para nos dar a diretriz do qual é o mínimo para mim poder me rotular com o ESG. O ESG é mundial ou é nacional? É mundial. É mundial. E é um selo que a minha empresa vai obter? Como é tipo um ISO 14000? Como se fosse. O que falta é justamente isso. Quem que vai me certificar? Isso que eu ia perguntar. Quem certifica? Alguns mercados estão editando normas específicas para aquele mercado. Então, hoje existe no mercado de alumínio e alguns outros mercados que já estão criando normas para saber o mínimo ali para mim deter o ESG. A minha preocupação com o ESG não é com a empresa a adotar essas práticas, com certeza é maravilhoso. E sim, o cuidado que deve se ter é com o greenwash. Quando você rotula o seu produto, a sua empresa, com uma roupagem ambiental, mas na verdade não houve nenhuma prática ali. Como já aconteceu no passado, com diversos selos ambientais que foram criados. Caraca, eu não sabia disso, velho. As empresas às vezes têm o selo e nunca praticaram. Não, na verdade... Não é que não praticaram, mas não tem uma evidência, uma forma de comprovar realmente a sustentabilidade ou a prática ali que ela induziu naquela propaganda. É que assim, acho que a maior parte das empresas que tem um selo ambiental são sérias e tem realmente todas as práticas. Mas é que existem empresas que colocam aquele selo ou tem algumas práticas que não correspondem ao correto e mesmo assim elas utilizam o selo depois para ter uma investigação. Marketing, né? Publicidade. E daí ele tá explicando para mim que isso depois pode dar um processo por... Como que é mesmo? Que você Na verdade, o que pode caracterizar é a propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Pode ferir o próprio Código de Defesa do Consumidor, como estamos ali na relação de consumo. E o ESG também ele vem sendo bastante aplicado no mercado financeiro, né? Ali tem padrões do próprio Banco Central que estão sendo editados por eles para determinar ali os princípios ali do ESG, as práticas do ESG. Diferente da ISO, né? Sim. Então, Qual a diferença? A ISO já está bem regulamentada, já sabe o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quem que vai regulamentar, quem que vai auditar. Isso já está bem definido e já tem um caminho. É um órgão internacional. Um órgão internacional. Uma certificadora independente. A ISO é internacional? É internacional. Se não me engano, começou acho que na Inglaterra, não foi? É, internacional. Bom, eu entendi uma coisa aqui, o Davi, eu entendi que ele entende tudo por causa da área dele de atuação. Isso é, Rafael, por que você entende tanto dessa área ambiental? Porque sua área você estava falando que é fiscal, né? Administrativa financeira. Administrativa e financeira. De onde você tem todo esse conhecimento dessa área, assim? Como você se desenvolveu? O que surgiu? Quando surgiu as necessidades e vão surgindo, porque assim, querendo ou não, a gente como indústria química é muito, igual você falou, é muito complexo. O ambiente da indústria química, porque a gente precisa ser muito cuidadoso, porque qualquer situação é muito crítica dentro de uma indústria química, independente se você tem um nível de perigo ou não interno da empresa, mas é sempre um ambiente complicado, então você sempre tem que ter um conhecimento sobre essas questões de segurança e ambiental muito bem aprimorada, porque isso é o nosso dia a dia, querendo ou não, isso é muito crítico. Então, até um pouco antes da certificação, a gente sempre buscou ter o maior nível de conhecimento possível para conseguir tratar de forma correta isso. Então, e com o advento da 14, me aprofundei completamente no assunto para conseguir atender e fazer direito. Ah, legal. Não adianta a gente ter o certificado só para ter o papel na parede. Já que vamos fazer legal, né? A gente já está chegando pro final. Eu queria fazer umas perguntas ainda, então... Vai lá, dá tempo. Uma coisa que eu queria entender para vocês, tipo, as pessoas, a gente geralmente pega um monte de gente que está assistindo aqui que quer implementar isso ou quer montar uma empresa e tal. Qual que é o passo a passo para ter esses cuidados? Como que eu tenho que fazer? Tem um caminho certo ou... procuro a empresa especializada, mas o que mais eu tenho que me preocupar? Onde que eu aprendo isso? Eu acho que o primeiro passo, se você não tem conhecimento nenhum sobre o assunto, você precisa de um consultor. Porque o consultor vai te dar o caminho. Porque cada empresa tem uma rotina, cada empresa tem um nível de problema, um nível de poluição. Então, primeira coisa, contrata uma empresa para fazer avaliação.
para saber o que você precisa fazer. Então, você precisa de um consultor para que te ajude a dar o caminho. Uma delas pode ser até a própria Mercoline, porque eles que nos ajudaram também a mapear esse nosso caminho para saber o que a gente estava fazendo ou o que mais a gente precisava fazer. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Porque quem vai ser a sua certificadora, aí é uma questão puramente comercial, na minha opinião. É quem te dá o melhor preço, te dá o melhor serviço, o que estiver procurando exatamente. Eles só vão avaliar que o que vocês planejaram entre o prestador de serviço e a empresa está sendo efetivo dentro das normas que foram regulamentadas mundialmente. Eu vou fazer uma pergunta. Não vai lá, Davi. Fala você. Fala passo a passo também, né? Fala. Eu concordo com o Rafael. Acho que o primeiro passo realmente é fazer um diagnóstico. Não existe assim, uma fórmula pronta. Então, realmente é contratar ali buscar no mercado um profissional habilitado para que ele faça um diagnóstico e dê a diretriz mínima ali para a empresa percorrer. Para não perder tanto tempo, né? Porque eu acho que dá para você fazer sozinho? Dá. Só que você vai ter que aprender do zero, o que um consultor já te traria um pouco mais mastigado. Você vai bater muito cabeça, né? Às vezes você melhora a parte de resíduos, mas esquece o licenciamento. Sempre vai dando esses entraves ou não conformidades. Né? O consultor te dá a receita do bolo. Os atalhos, né? Sim. Não é nem atalho, é o caminho certo. Vai falar, porque depende muito da atividade, depende muito, por exemplo, se uma empresa tem um poço, vão ser determinados riscos legais. Se ela consome água do sistema público, já são outros riscos legais. Então, depende muito também, não só da atividade, mas também do próprio processo dela. Segunda-feira eu vi, e até falei, putz, eu vou perguntar se isso tem a ver com o tema do podcast. Certo. Vi na TV que uma indústria, não sei se era indústria ou se era fábrica, eles estavam ampliando seu espaço e pegaram um pedacinho é um espaço que não poderia ser mexido, não sei qual que é o nome. Provavelmente a área de preservação permanente. Isso! Aí eu vi que foi a Guarda Civil Metropolitana e eles interditaram toda a obra. Sim. Enquanto isso, tipo, essa questão de reformar, não sei se o espaço industrial, o espaço da empresa, eles precisam também ter esse cuidado, porque hoje, né, tudo é preservado, né? Sim. Quanto vocês atuam nessa parte de preservação também? Porque tem o preventivo, né? Não é só você... Sim. Eu não sei se as pessoas procuram mais a Mercoline depois que sofreram a sanção ou tem o preventivo também? Qual que é a importância disso? O preventivo, ele ocorre, assim, pelo menos o que tem nos buscados, é quando a empresa está em caminho da certificação. Uhum. Mas, assim, quando realmente ocorre um problema, como você falou ali, de uma intervenção numa área, uma APP sem autorização, geralmente eles nos procuram depois que ocorreu o problema. Para ali ver qual que é a solução, qual o caminho ali a ser trilhado. Né? A gente tem uma área de preservação permanente dentro da empresa. Na sua empresa? Como que funciona? A gente tem... tá em processo lá ainda, que são alguns detalhes. O Davi sabe bastante sobre isso também, que a gente conversa bastante a respeito disso. A gente tem um córrego no fundo da fábrica, que foi canalizado pela prefeitura. Antes da canalização, a gente precisava ter um recuo de 30 metros. Recentemente, a gente conseguiu um documento da prefeitura dizendo que eles canalizaram para a gente pedir autorização da CETESB para ver o que a CETESB nos autorizaria a utilizar daquela área, que não seria mais, de acordo com a legislação, pode até reduzir a 6 metros esses 30 de recuo. Então, qualquer coisa que você vai fazer nessa área é muito crítica. Então, uma construção que você não tem permissão é muito complicado. Então, qualquer coisa que você vá mexer num lugar como esse, por exemplo, a gente pediu autorização numa época e para uma pequena ampliação, eles deram autorização contanto que a gente fizesse um reflorestamento. Então, a gente contratou a SOS Mata Atlântica, pode falar o nome? Pode. A gente contratou a SOS Mata Atlântica para nos auxiliar nisso. Fizemos o projeto com eles, fizemos o reflorestamento de acordo para a utilização dessa APP. Nunca utilizamos isso para marketing, porque também não pode utilizar para marketing. Caraca, então, não. Porque a gente está... na verdade, só uma regulamentação que a gente está... Legal, eu não estou fazendo porque eu estou reflorestando, eu estou fazendo porque você pegou eu quero pegar um pedaço e o órgão regulamentador me autorizou. E é um grande número de mudas compensatórias nativas. Só, se não me engano, só na Webbook tem mais de 100 mudas plantadas. Isso no fundo. No fundo. Não, e esse SOS Mata Atlântica é muito mais, são 1.000 metros quadrados que a gente teve que fazer.
Caraca, essa questão de... Desculpa, qual que é o nome que você acabou de falar? Quando a gente Reflorestamento APP. adaptativo, Não, Mais quando fácil. você Área- utiliza... Isso. Área de preservação permanente, APP. Existem muitas empresas que vêm a construir sem conhecer? Com certeza, ó. Com certeza. Sincero, se você olhar por cima, empresas que tem próxima a córrego, alguma coisa assim, você vai achar um monte de empresa que está muito perto. Qual que é o caminho? Então, por exemplo, como nem você falou, eu tenho uma indústria e eu quero ampliar. Como que eu faço para saber se aquele espaço de ampliação é um órgão de preservação? Quando a gente fala em indústria, qualquer alteração, ela deve ser precedida da licença prévia. Então ali, com certeza, o órgão já vai identificar que é uma área de preservação. CETESB, no caso. Existe um mapa que mostra, ó, tudo isso aqui é Não, isso ele traz pelo Código Florestal. Então, quando tem ali, dependendo da largura do recurso hídrico, tem uma margem de preservação. Então, Caraca, velho. Tá vendo? Mas é só recurso hídrico que é área de preservação? Tem outros... não, tem áreas de compensação, tem parques florestais, tem outros também. Tem outros sim. Eu acho que até dependendo do estado tem alguma coisa indígena também. Sim, também tem vários tipos de preservação. Mas essa que ele citou, realmente, eu acredito que se trata de uma APP. Eu vi dois. Eu vi o do Ibirapuera agora, que eles fizeram uma loja dentro do Ibirapuera, que foi a empresa que ganhou a licitação. Sim. Eles estão querendo... Agora eu não sei o que vão fazer, que já construiu, tá lá. Aí estão querendo ver o que vão fazer com a loja que fizeram dentro do Ibirapuera, que eles falaram que não podia fazer. Sim. E eu vi esse de uma indústria que construiu, pegou um pedacinho, daí uma associação de moradores foi reclamar e interditaram toda a construção, tá interditado. E quando ele não está no nome da indústria, da atividade poluidora ou qualquer outra, toda nova construção, ela também deve ser precedida da autorização de construção da própria prefeitura. E eles podem barrar? Barram mesmo? Tipo, ó, tá travado. Pode embargar, pode chegar até a demolição, dependendo do caso. Na verdade, quando deixa acontecer, isso é muito mais complexo, né? Se você tenta antecipar situações e até busca informação com o próprio órgão regulamentador. Se você pode, até onde você pode, e hoje em dia os recursos tecnológicos que a gente tem para saber até onde a gente pode ir, com topografia, essas coisas, é muito mais tecnológico. Então, se a pessoa não foi atrás, por isso que ela pegou um pedaço que não podia, porque hoje em dia você sabe. É bem fácil mapear isso. Mas tem tudo regulado, tem tudo bem registrado. A própria prefeitura te cobre PTU com imagem aérea. Teve o caso do Neymar agora, recentemente, né? Que foi do Neymar. Sim. Aquele Mangaratiba lá, Mangaratiba, que invadiram a obra dele, daí agora deram uma multa de 20 milhões. Você não lembra do Ronaldinho Gaúcho também? Também, né? Teve vários. Que ele fez um dique ou uma coisa pro barco dele, ele não podia também, precisava ter pedido autorização, ele não pediu. Sim. Deu um monte de problema. Quer dizer, do tudo que eu Eduardo vou fazer... Costa também, em Minas Gerais. Do Eduardo Costa. Em Minas Gerais. Mas, Quer dizer, então qualquer coisa que eu vou fazer numa obra minha, eu tenho que ver se eu posso fazer ou não. Você tem regulamentação ou não, né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, dentro do bioma da Mata Atlântica, qualquer intervenção dentro do bioma que está mapeado pelo IBGE, a CETESB tem que autorizar. Mas o que me deixou legal nesse episódio é saber que existe fiscalização. Existe. Né? Que ela é ativa. E Não a é Polícia algo que fica Militar jogado. Ambiental, ela é bem ativa nesse tipo de fiscalização de tinha uma imagem completamente diferente de E pelo que começar vocês esse episódio. falaram, a multa arde bastante, né, cara? Porque 100 mil que você falou lá, tem outras que você falou que foram até maiores, né, por dia. Como tem um período grande da multa, então elas não tendem a serem baixas. Na verdade, tem empresas em químicas que tiveram problemas ambientais, empresas multinacionais muito grandes aqui no Brasil, que elas tiveram que fazer recuperação do solo, que tem que retirar o solo, acho que mandar para queima, alguma coisa assim. Então, é muito complexo quando há alguma coisa. Eles tinham... E um processo de remediação do solo, como área contaminada, são milhões de investimentos. A própria Vale, naquele caso que teve também de fazer todo um tratamento, além de ter que indenizar as famílias, teve todo um custo em cima disso absurdo, que tem que bancar. E nada mais justo também, né? Vamos falar a verdade, porque por mais que você tenha que indenizar as famílias, nada tira a questão de uma pessoa que morreu na sua família, enfim. É bem complexo isso aí. Nada por paga, isso, né? Mas então vale a pena. A gente fala que o custo é alto, mas não é tão alto igual o risco que você corre, né? Não, se você avalia assim, se você avalia, você entende qual que é a necessidade, qual que é o problema, e que você consegue ter uma solução que você também às vezes nem gaste tanto assim.
Exato. Mas o que eu disse de gastar é como você vai incentivar todo mundo para fazer isso, né? Eu acho até legal que você falou que dentro da sua empresa você tinha um problema e depois você conseguiu um parceiro que hoje adquire parte do chorume, não sei, chorume, né? Na verdade é uma lama, como se fosse uma lama, é um lodo. Dele. Então quer dizer que você consegue ver alternativas, é que as pessoas não param para pensar sobre isso. Né? Não, e até coisas pequenas do dia a dia, a gente tinha copo descartável de plástico. E plástico, você sabe, são 400 anos para decompor na natureza. A gente cancelou todos os copos, transformou tudo para vidro e... Óbvio que teve resistência, óbvio que teve pessoas que não gostaram, porque você gera um pouco de trabalho, né? Mas isso faz parte do processo. Do trabalho, do conceito na cabeça das pessoas. Pô, eu vou ter um desconforto agora, mas esse desconforto é momentâneo, daqui a pouco ela se acostuma com isso e aquilo vira normal. Uhum. E isso que você falou é legal também, porque a gente sai até um pouco do campo das indústrias e entra nos escritórios, nos varejos. Tudo isso, hoje eu tenho empresas, tipo, eu assessoro uma contabilidade que é do Grupo Alliance, que é a Confip, que eles viraram uma contabilidade hoje papel zero. Zero papel. Eles não utilizam mais papel dentro da estrutura deles. Falaram, não quero mais papel aqui. Copo de plástico também evitam. É squeeze. Não tem nem é squeeze hoje é squeeze. Mas coisa que. A gente, quando certificou 14, a gente deu uma caneca com o nome de cada um, escrito isso 14 mil, para todo mundo. E a gente também aderiu a 2 telas no computador. Para que a pessoa, por exemplo, vou fazer uma conferência de alguma coisa, ela não precisa imprimir para conferir. Ela tem as 2 telas para inibir e diminuir a quantidade de papel utilizado. Mas é engraçado a questão da cultura. Tem outro cliente que eu atendo, que daí eles atendem muito público. E para esses públicos, eles têm copo d'água fechado. Mas eles deram squeeze, deram toda essa estrutura também para os colaboradores. Incrível, cara. Eu fico vendo assim, os colaboradores chegam, por mais que eles falem, eles têm o squeeze dele para encher, eles vão lá, pegam o copo d'água, abrem, bebem e jogam fora. Falam, cara, mas por que você está fazendo isso se você tem... a água é mais gostosa. Meu amigo, que água que é mais gostosa que é essa? Que eu não estou entendendo. Outra praga que eu vejo... É costume. É o vício do hábito. Exato. Então, se você... É isso que eu estou falando. Às vezes, querendo ou não, é necessário você gerar um desconforto, igual esse do copo plástico. Se você não tira, todo mundo vai continuar usando. Você nunca vai conseguir ter efetividade nessa nova demanda, porque ninguém vai aceitar. Não, porque é mais fácil. Quando aconteceu isso na Confip, que eles foram abolir, começou a ter o pessoal começou, não, como assim? Vai abolir copo? Como assim papel zero? Como vai tirar tudo? É mão de vaca do dono, o dono quer economizar. E não, era outra preocupação. E hoje não faz falta, as pessoas sobrevivem do mesmo formato. 2 telas muito... também lá. Lá é 2 telas. 2 telas. É isso. Quer dizer, é que as pessoas também têm aquele negócio de que sempre querer criticar. Até quando você está querendo fazer o bem, elas vão querer criticar, mas né? acaba se acostumando, né? Mas ninguém pensa que o chefe está fazendo a coisa pro bem, muitas vezes. Mas ninguém gosta de mudar. É? Mudar dói. Seja ela qual for a mudança. Ou que... Vai lá. É que eu ia usar sua pergunta como gancho para as frases, mas vai lá. Pode falar, então. Não, falar aproveitando. Porque já deu, nossa 1 hora, parece que não, mas voa. Voa. Uma outra prática também que eu vejo assim, sendo bem rentável, pode ser em qualquer tipo de empresa, é o reuso da água da chuva, para fins não potáveis. Então, para fins de jardinagem, para fins de lavagem de áreas comuns, você vai reduzir o consumo de água. Claro. Você pode coletar da própria cara, manter nesse reservatório e utilizar para fins não potáveis. Só não pode pôr para beber, né? Com certeza. Vai que os caras querem economizar demais, põe aqueles copinhos de plástico. E tem operações que a gente faz dentro da empresa. Por exemplo, a gente tem um filtro que a gente precisa usar para usar água na produção, que chama osmose reversa. Então ela tira todos os minerais da água e deixa a água sem mineral, para a gente usar para fazer a tinta. Então a cada litro de água que ela gera, que ela filtra, ela gera 3 de água ruim, vamos dizer assim, com os minerais da água. Então o que a gente acabou fazendo? A gente acabou fazendo uma estrutura de reaproveitamento dessa água. Então, esses 3 litros, vamos dizer assim, que a gente iria jogar fora, a gente armazena em alguns tanques para usar para fazer a lavagem da fábrica, a lavagem dos tachos que a gente faz a produção. Então, em vez de usar água nova para fazer essa limpeza, eu uso a água desse processo também para limpeza. Entendi porque o Davi chamou você, né, cara? Porque é um baita case de sucesso nessa empresa. O trabalho que você faz é muito legal mesmo, cara. São poucas empresas que eu vejo. Não, poucas empresas que eu vejo que fazem. E é efetivo, não faz por fazer, né? Faz com uma cabeça mesmo, isso que é legal, não faz pra cumprir isso. É judiação jogar essa quantidade de água fora. E o que a gente gera nesse processo é muita coisa.
Então, e não é, vamos supor, copo plástico, não é isso que vai fazer a empresa ficar... A gente gastava, sei lá, 300, 400 reais de copo d'água por mês, de copinho plástico. Isso para uma indústria, o que é? Nada, cara. Não é isso que vai fazer a empresa sobreviver ou não. É diferente, nem a conta de água que a gente está economizando com isso. É desperdício à toa que não precisa, né? Então, uma questão de conceito que isso precisava ser básico, né? É uma coisa que eu quero eliminar também das empresas que eu atendo, aquele negócio, aquelas capsulinhas de café, cara. Que cada vez mais eu vejo. Tem gente que já Parece tem lugares que que tem recolhe. lugares, Já tem, Não, tem. além disso, tem Já tem, também, já. você viu que tem uma máquina nova que faz a cápsula de papel? Como fosse Já um tem uma sachê, marca né? que faz de papel. É. Então dá pra fazer desse formato. Ah, né? eu podia pedir o patrocínio aqui pro podcast, pô. Podia Vamos correr atrás deles, colocar uma gostei. maquininha Patrocina aqui, a ó. gente, patrocina a Um gente. cafezinho. Mas, gente, estamos chegando no final. Vocês acabaram dando gancho para essa pergunta final que eu falei para vocês lá no início. Começar com o Rafael. Rafael, fala pra gente, principalmente o pessoal que está assistindo, nossos espectadores, a importância, né, de você implantar esses processos de gestão ambiental na sua empresa e por que eles devem fazer isso. Olha, bastante coisa. Eu acho que é um tema muito atual. Eu acho que é um tema que vai ser abordado com cada vez mais importância e fiscalização. Eu acho que até posso falar assim. Então, como a gente não tem, vamos dizer assim, saída para isso, e a gente precisa fazer isso de fato, eu acho que quanto mais antecipado for feito essas mudanças, eu acho que mais certo e mais com menos erros vão acontecer esse processo. Então, vai ter melhores resultados quanto mais cedo as pessoas fizerem. Quanto mais cedo as empresas não precisam nem se certificar, de fato. Mas quanto mais elas se preocuparem com isso, eu acho que maior vai ser o benefício para todo mundo, não só para a empresa em si. Boa. Davi, vamos lá. Qual a importância de uma empresa estar certificada, né, ter esses processos implantados? Sem sombra de dúvidas. A primeira é para prevenir sanções administrativas, eu acho que é uma das principais, e também ter esse marketing ambiental, essas práticas ambientais ser certificadas, ligadas à sua imagem, né? Isso passa uma credibilidade muito grande dentro do mercado. Até como nós discutimos, muitos mercados hoje não absorvem mais aquele prestador, aquele produto que não detenha esse certificado ambiental. Ótimo. E quem quiser contratar ou conhecer mais, qual que é o nome? Né? Quem quiser conhecer mais, qual que é o nome? A empresa dele? Fala, vai, qual que é o nome? Eu não vou falar, né? Burger, desculpa. Vai Burger. Highburger. Quem Vai quiser Burger. conhecer Vai Burger. a Highburger, Rafael, onde que eles acham vocês? Tem no LinkedIn, tem em todas as redes sociais. A gente é mais atuante no próprio LinkedIn, pelo mercado que a gente atua. É B2B bem direto, né? É mais B2B que a gente atende, quase É exclusivamente. para indústria? Só para indústria, fabricação ou também para... Indústria e gráfica, basicamente. legal. Site? Vaiburger.com.br. Ó, tem uma cópia aqui, gente. Eu vou colocar. WEILBURGER. Vai estar passando aqui embaixo. Vai estar passando. Põe no link aí. E você? Só que o W. E você, Davi? Como que as pessoas acham a Mercoline? Pelas nossas redes sociais, hoje nós temos todas são Mercoline, e pelo nosso site, mercoline.com.br. E é isso, Paulinho. Chegamos Fechou, no pessoal? fim, mas o que tem que fazer antes? Dá o like, curtir, compartilhar e passar para todo mundo que quer saber um pouco mais dessa questão ambiental, porque a questão ambiental é fundamental para o nosso futuro. Você quer ter futuro, vai ter que tratar disso, cara. Não adianta a gente querer correr disso não, tá? Então, é isso. Vamos lá, gente. Passando aqui, deixa o like, curte. Como Sininho. o Paulo falou, sininho. A Sininho. animação já tá passando aqui, ó. Tá aqui já. Custa nada, né, Paulo? Exato. Acionar, curtir E compartilha compartilhar. com seus É amigos. isso, gente. É isso. E até o próximo. Valeu, gente. Obrigado.